Gente querida, obrigado por me receber aí na sua casa para que juntos possamos meditar na palavra de Deus. Nós estamos seguindo no nosso tema, fé. E hoje vamos falar sobre uma aparente contradição que temos no Novo Testamento. Eu tenho certeza que você vai ser enriquecido por essa palavra. Então, curta, comente, compartilhe. Vamos orar. Pai, obrigado pela oportunidade de entrar na casa desses irmãos para juntos meditarmos na sua palavra. Eu peço que Teu Espírito Santo faça dessa mensagem um fruto tão produtivo que faça diferença em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Eu tenho 3 filhos, cada um numa idade, cada um numa fase da vida. Imagine que a minha filha mais velha viesse até mim e eu dissesse a ela: me encontre na piscina com os seus filhos. Eu já tenho netos. E eu diria a ela: me encontre lá e nós vamos brincar na piscina. E depois eu encontraria o meu filho do meio, mais dado a atividades esportivas, atléticas. Eu diria a ele: me encontre na piscina, nós vamos treinar natação na piscina. E depois, se eu encontrasse a minha filha mais nova e dissesse a ela: me encontre na piscina, nós vamos relaxar na piscina. Cada um deles tem uma percepção agora sobre a piscina. As informações foram, por assim dizer, customizadas à realidade de cada um deles. Para minha primeira filha e os seus filhos, meus netos, a piscina seria um lugar de brincadeira, de diversão. Para o meu filho do meio, dado a atividades esportivas, a piscina seria um lugar de disciplina, dedicação, tempo, cronômetro. Para minha filha mais nova, no seu imaginário, a piscina seria um lugar de deitar numa almofada gostosa, numa boia, numa espreguiçadeira e simplesmente tomar um suco gostoso sob o sol. Mas veja que, apesar de cada um deles terem recebido uma informação customizada sobre o mesmo assunto, a piscina, não há contradição no que eu estou dizendo. Aliás, do ponto de vista da lógica, isso seria o que alguns chamam de aparente contradição. É a piscina um lugar de diversão, de disciplina, de descanso? Bem, as 3 coisas, porque elas não são contraditórias. Quando estudamos lógica clássica, aprendemos que contradição é quando 2 proposições são contrárias entre si e não podem ser harmonizadas, o que não é o caso. Me permita um outro exemplo. Imagine que eu diga a você: eu não gosto de cereal, e imediatamente eu me vire para a pessoa que está ao seu lado e diga: eu gosto de cereal. As 2 proposições são contrárias, as 2 informações que eu estou transmitindo não são harmônicas, porque ou eu gosto de cereal ou eu não gosto de cereal. Por outro lado, se eu dissesse: há 20 anos eu não gostava de cereal, mas hoje eu gosto muito de cereal. Essas informações são harmônicas e não produzem nenhuma contradição. Quando nós estudamos sobre fé, de acordo com a palavra de Deus, nós nos deparamos também com textos que sugerem aparentes contradições. E 2 casos clássicos encontram-se no texto de Tiago e no texto de Paulo. Nós vamos fazer a leitura destes 2 textos e, em seguida, considerarmos o que podemos aprender, porque certamente há algo especial que podemos extrair dessa aparente contradição. Romanos capítulo 3, versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Tiago 2, 21 em diante. Não foi, pois, por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Verificai que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Evidentemente, nós temos uma tensão nessas informações, nós temos uma aparente contradição. Porque, por um lado, temos Paulo afirmando categoricamente o valor da fé e como Abraão é justificado pela fé e como nós somos justificados pela fé. E, do outro lado, temos Tiago dizendo: veja, uma pessoa não é justificada apenas pela sua fé, mas também por suas obras. Como conciliarmos isso? Bem, talvez precisemos fazer uma investigação mais profunda e convidarmos Jesus para dialogar nesse processo de consideração da fé. Certa vez, Jesus foi questionado por um grupo de religiosos
O que eles deveriam fazer, ou melhor, quais as obras de Deus eles deveriam realizar? E a resposta de Jesus sobre que tipo de obra se espera é surpreendente. Veja só. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Você notou a pergunta desses homens? Era: quais das obras de Deus, plural, quais das obras de Deus nós devemos fazer? E a resposta de Jesus foi: a obra de Deus. Creiam naquele a quem Deus enviou. A obra vicária é de Deus, a redenção é de Deus, o Salvador é Deus, a graça é de Deus, a misericórdia é de Deus, e eu apenas estendo a minha mão trêmula, carente da sua graça, da sua misericórdia, em fé. Essa é a única expectativa divina. Mas estaria Tiago contrariando Jesus e contrariando o apóstolo Paulo? Provavelmente não. A Bíblia não se contraria, não se contradiz. Nós sabemos que Tiago era irmão do Senhor, mas ele só se converteu depois da ressurreição de Cristo. Ele se tornou um importante líder na igreja de Jerusalém. E de fato, quando o primeiro concílio da igreja aconteceu, no ano 50, ele estava presente. E naquele concílio, todos os líderes da igreja, nessa grande reunião, eles concordaram que todas as pessoas são salvas pela graça de Deus. Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus. Tiago estava lá. Agora veja, isso é no ano 50. A carta de Tiago foi escrita no ano 45. Por que então naquela carta ele enfatizou tanto a questão das obras? Porque o contexto em que Tiago está escrevendo é diferente do contexto que Paulo está escrevendo. Paulo escreveu para pessoas que diziam: você só pode ser salvo pelas obras. E Tiago escreveu para pessoas que diziam: Deus não se importa com as suas obras. E essas duas afirmações estão erradas. Evidentemente, a carta de Tiago foi escrita para gente que já conheceu o Evangelho. Ele inicia a carta chamando aquelas pessoas de irmãos. Mas essas pessoas não estão operando a sua fé. E veja você, a fé é como um músculo. Se você exercitar a sua fé, se você praticar a sua fé, você vai ter uma hipertrofia e cada vez mais evidente vai ficar a sua vida de fé. E mais diferença isso fará na sua vida e na vida das pessoas que estão à sua volta. A crítica de Tiago é que aquelas pessoas estavam afirmando a sua fé em Deus. A primeira parte, eu reconheço Deus, eu reconheço que Ele existe, mas não estão confiando em Deus ao ponto de exercerem a sua fé. A fé deles não tem tênis, calça jeans e camiseta. É uma fé de domingo, que canta hinos, que faz orações, mas que não funciona no dia a dia. O que Tiago está dizendo é o que todos nós desejamos, uma fé que funciona. Mas a fé só funciona para quem funciona. A fé funciona para quem ouve a palavra de Deus e age de acordo com a palavra de Deus. Uma das ilustrações no livro de Tiago é a oração de Elias. Ele diz assim que Elias era um homem como eu e você, sujeito às mesmas paixões, orou e não choveu, e orou e choveu. Mas quando estudamos o livro dos reis e vemos o que aconteceu naqueles dias, a razão por que ele orou para que não chovesse é que ele recebeu a palavra de Deus nesse sentido. E quando ele recebeu a palavra de Deus novamente dizendo para que ele orasse que chovesse, ele orou novamente. Ou seja, Elias era um homem que confiava no que a palavra de Deus tinha a lhe dizer e, portanto, a sua fé funcionava. Ele correu antes que a chuva acontecesse. Ele tinha certeza que se a palavra de Deus dizia que ia chover, iria chover. Se a palavra de Deus dissesse não vai chover, então não vai chover. E ele se portaria exatamente nos padrões estabelecidos da expectativa da Escritura Sagrada. Tiago diz assim, não é suficiente você apenas saber que Deus existe, porque até os demônios sabem disso e eles tremem. Tiago diz, você precisa de uma fé viva, dinâmica, que faça diferença no seu dia a dia. E ele utiliza uma palavra interessante, sozo, uma fé capaz de salvar. A ideia é uma fé capaz de trazer cura, restauração, livramento, não apenas salvação para o céu, mas salvação aqui, agora, nessa experiência temporal que nós temos. Não é essa fé que nós desejamos? Tiago diz, então coloque isso em ação. Siga o que Deus tem a dizer na sua palavra, viva de acordo com a sua palavra, porque essa fé fará total diferença. De fato, quando ele faz a citação de Gênesis capítulo 15, assim como o apóstolo Paulo, ele cita uma outra parte da experiência de Abraão.
Paulo se concentra na primeira parte, quando Deus chama Abraão e invoca as suas bênçãos sobre Abraão, que crê ali imediatamente e é justificado. Mas no caso de Tiago, ele pega a mesma experiência de Abraão, mas se refere a um episódio que aconteceu 40 anos depois do seu chamado, quando Abraão oferece o seu filho Isaque a Deus, na expectativa de que se o filho fosse imolado e morto, Deus seria poderoso para ressuscitá-lo das cinzas. Por quê? Porque Deus tinha dado essa palavra a Abraão, que ele seria o pai de muitas nações e que por meio de Isaque surgiria a sua descendência. E quando Tiago descreve esse episódio, ele diz que a fé foi consumada na tradução atualizada da Bíblia. A palavra grega utilizada ali, teleios, significa amadureceu. A fé de Abraão amadureceu ali. A fé de Abraão foi aperfeiçoada ali. E é essa a ideia. Todos nós começamos em algum ponto, mas nós devemos prosseguir vivendo a fé que recebemos. Como vimos outro dia, nós andamos pela fé. O justo vive pela fé. Não apenas abraça sentado confortavelmente, mas sai do seu conforto, acreditando profundamente no que diz a palavra de Deus. E é isso que faz diferença. Fez diferença na vida de todos os heróis da fé. Há um episódio muito interessante no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 5, quando Jesus se encontra com aqueles que seriam seus discípulos e ele está sendo apertado por uma multidão, então ele entra no barco de Pedro e ele pede que Pedro se afaste um pouco da margem. E Pedro, juntamente com seus colegas pescadores, tinha passado a noite inteira tentando pescar alguma coisa. Ironicamente, nada pescaram. E era o costume, era a prática, pescar à noite quando era mais fresco. Mas Jesus diz a ele, lance a rede. Pedro explica ainda, olha, Senhor, nós passamos a noite inteira aqui pescando e nada pegamos. Mas uma tradução verte, se tu mandas. Outra diz, sob a tua palavra, eu vou lançar essa rede. E ele lançou a rede. E aconteceu aquilo que é descrito nos evangelhos como a pesca maravilhosa. Eu fico pensando, e se Pedro apenas afirmasse, sim, não, eu creio, mas eu não vou lançar a minha rede. Eu creio, mas eu não vou obedecer o que Jesus está me dizendo. Aquela fé produziria frutos. Ela seria como uma fé inoperante. Essa é a crítica de Tiago. Para Tiago, a fé funciona. Para quem funciona? O que a palavra de Deus tem dito a você? Quais são as áreas da sua vida? Quais são os pecados que você deve abandonar? Quais são as áreas que você precisa perseverar? Quem são as pessoas que você precisa perdoar? Se a palavra de Deus diz assim, faça pela fé, lance a sua rede, corra acreditando como Elias que Deus fará chover. Porque essa é a fé que funciona. Para quem funciona? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de meditarmos na sua palavra, na grandiosidade desse tema que é a fé. Obrigado porque a única coisa que o Senhor espera de nós para que o nosso relacionamento contigo seja alinhado é que creiamos naquele que o Senhor enviou. Mas nós sabemos, Pai, se queremos ver essa fé amadurecer e produzir frutos, nós precisamos nos lançar nessa jornada, nessa aventura de convicção, de obediência da sua palavra, de ouvirmos e darmos ouvidos e vemos os grandes e maravilhosos frutos que o Senhor pode trazer. É no nome de Jesus, o nosso Salvador, que oramos e agradecemos. Amém. Lembre-se, você é um missionário digital e você pode cumprir a sua missão curtindo essa mensagem, compartilhando e comentando. Não vá embora correndo, nós temos um recado importante para você. Deus te abençoe. Boa noite, pessoal. A paz, tudo bem? Alexandre aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado aí da mensagem de hoje. E eu oro aí que o Espírito Santo esteja incomodando o coração de cada um de nós, que possamos, dia após dia, aí, deixar a palavra de Deus, deixar o Espírito Santo transformar as nossas vidas e que dia após dia possamos buscar ser pessoas melhores, ser cristãos melhores, mais obedientes a Deus, e que o nosso objetivo e que o nosso alvo sempre seja ser igual a Cristo, levar uma vida do jeito que Cristo levou. Tá? E se você gostou da mensagem, gostou desse culto, deixa aí o seu comentário, deixa o seu joinha, compartilhe esse vídeo e nos ajude a estar espalhando uma mensagem tão linda e tão inspiradora como essa que o pastor pregou aqui hoje. Amém?
E falando de redes sociais, né, a IBB continua com tudo aí nas redes sociais. Diariamente a gente tem posts, a gente tem versículos, tem devocionais, tem a live da Esperança e do Vagninho. Essa semana vamos ter convidados muito especiais. Temos vídeos do pastor, do Vagninho também, né? Temos muita coisa lá. Até um quiz bíblico que a gente começou a postar toda sexta-feira agora, para que a gente possa exercitar aí o nosso conhecimento da Bíblia, né? Então nos acompanhe e sempre lembre, né, dos 3 Cs, do curtir, comentar e compartilhar. A gente precisa da ajuda de vocês para que os nossos perfis aí nas redes sociais sejam mais vistos e que mais e mais pessoas possam receber toda essa mensagem, essas palavras que Deus tem para cada um deles, tá bom? E rápidos recados para vocês. Primeiro é sobre o projeto Fazendo a Diferença. A gente não está podendo receber as crianças lá na Becar, mas desde o começo da pandemia, graças a Deus, a gente vem conseguindo abençoar as famílias daquelas crianças. Então, todo mês a gente tem levado uma cesta básica, tem levado o alimento físico e alimento espiritual para aquelas famílias também. Temos levado Bíblia, temos levado livros e temos orado com eles, tá? E a gente precisa da ajuda de vocês para continuar fazendo isso, tá? Então, se você tiver a situação, puder nos ajudar, entre em contato com a gente e a gente pode te falar com mais detalhes como que você pode ofertar aí para esse projeto e para que possamos seguir abençoando a vida dessas famílias aí tão necessitadas, tá bom? E também eu queria falar sobre os cultos presenciais. Vocês sabem que a gente está aqui, mas também a gente está lá na Becar. Tá? Então, todo domingo, 10 da manhã e 6 da tarde, se você quiser ir lá semana que vem, vai estar muito feliz de te receber. Basta durante a semana aí estar acessando o nosso site, ibbmc.com.br, e estar fazendo a sua reserva para o culto, tá bom? Na terça e na quarta-feira, a gente já vai estar certinho lá no site para você fazer a sua reserva. É só acessar lá. E por último, queria falar um pouco de generosidade e queria relembrar também o que a gente viu no núcleo dessa semana. A gente estudou o livro do profeta Naum e durante as nossas conversas, né, a gente viu como que é fácil a gente deixar Deus de lado quando as coisas estão bem. Então a gente viu que a cidade de Nínive, né, é que Jonas foi lá, pregou para eles se arrependeram e alguns anos depois, né, foi a vez do profeta Naum aparecer e mostrar para ele como Deus estava irado por causa do mau comportamento deles. E que a gente não é muito diferente disso. A gente sempre busca Deus nos momentos de necessidade, mas quando está tudo bem, quando a gente está no bem bom, a gente normalmente quer fazer as coisas do nosso jeito. Tá? Mas isso não está certo. E uma passagem que eu queria compartilhar com vocês hoje mostra isso, que Deus não gosta disso. Deus quer sempre as nossas primícias. Né? Então isso daí está lá em Provérbios 3:9, e que diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda. Né? Então, que possamos sempre lembrar de Deus, principalmente nessa parte de generosidade, né? Porque Deus adora uma pessoa generosa. Deus ama quando a gente é generoso e quando a gente consegue dar as nossas primícias para Ele, sabendo que a gente não precisa esperar para ver se vai ter dinheiro no final do mês, não. Porque a gente sabe que a gente está ali ofertando, a gente está dizimando, está ajudando e que Deus vai cuidar de nós e Deus não vai deixar faltar nada dentro de nossas casas, amém? Então, que possamos ser aí, esses doadores aí, estar sempre dando de nossas primícias para a obra de Deus. Tá? Então, eu vou orar agora, depois a gente vai ter mais um louvor e a gente vai estar encerrando o nosso culto online, tá bom? Então, orem comigo aí. Então, Deus, eu queria te agradecer, Pai, pela vida de cada irmão aqui que está nos assistindo, através aí da internet, do YouTube, do Facebook, e esteja abençoando, Pai, a família de cada um, esteja abençoando a vida de cada um, Pai. Eu sou muito agradecido, Deus, porque eu faço parte de uma igreja generosa e que uma igreja, Pai, que está sempre pronta para ajudar na sua obra, Pai. Seja através de dinheiro, de doações financeiras, seja através de orações, seja através de servir em algum ministério, mas é uma igreja que está sempre pronta, Pai. Uma igreja que nunca nos deixa na mão. Tá bom? Então, continue nos abençoando, Pai. Continue usando a sua igreja, Pai, para estar espalhando a sua mensagem, para estar ajudando os necessitados e para estar fazendo a diferença, Pai, na vida de nossa comunidade. Fique com todos nós, nos dê uma semana rica aí de trabalho, Pai. Esteja com aqueles irmãos e irmãs que estão buscando também uma recolocação profissional e seja com cada um de nós, Pai, provendo todas as nossas necessidades. Eu te peço por isso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique com Deus, gente. Uma semana abençoada para vocês. E quem sabe a gente não se encontra aí no Zoom, no Facebook, no YouTube, ou então a semana que vem lá em cima, lá na Serra, na Becar. Tá já? Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.
essa esperança.